Vamos para o Evangelho de João, capítulo 3. E eu vou ler o texto da pregação, que é o verso 16. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto que está diante de nós hoje pela manhã, podemos ver como um resumo muito compacto e lindo de todas as Escrituras. Deus nos diz muitas coisas nestas muitas páginas das Sagradas Escrituras, mas, de uma certa forma, o texto, o João 3,16, resume de uma forma linda toda a mensagem das Escrituras e do Evangelho. Nós temos o Evangelho de uma forma bem compacta nessas poucas palavras. Nosso texto fala sobre a eternidade de Deus, sobre o fato que Deus é criador de todas as coisas. Fala sobre o pacto desde a eternidade entre o Pai e o Filho para salvar um povo escolhido. Fala sobre a graça soberana de Deus que escolhe um povo para Ele. Fala sobre a obra da Trindade na salvação, o milagre da encarnação, o justo juízo de Deus, a justa ira de Deus contra o pecado, a queda do homem, a total depravação, a justa condenação do pecador e a dádiva gratuita da vida eterna em Cristo. Essas e outras doutrinas fundamentais podemos perceber em nosso texto. E também o texto nos leva desde o início até o fim da história da revelação e da redenção. Temos a criação do mundo, a queda, a preparação por e a própria vinda do Senhor Jesus Cristo, a pregação do Evangelho, o juízo final e a consumação da obra de Cristo em restaurar os crentes numa perfeita e eterna comunhão com Deus. Mas o texto não é apenas algo muito grande e abstrato, também o texto é algo bem pessoal. O Espírito Santo dirige as palavras deste texto para cada um de nós. E nessas palavras, nesse texto, ele diz que ele ama você. Especificamente, particularmente. Que ele deu seu filho por você. Que ele chama você a se arrepender e crer dos seus pecados. Que ele não se deleita na morte do pecador, mas que ele se arrependa e creia. E Deus chama você a uma reconciliação com Ele e a vida eterna com Ele. Quem nos fala nas palavras deste texto é o Deus trino do nosso batismo. Todo momento, de todo dia, nós carregamos o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele nos carimbou com seu nome triuno. E este Deus, o Deus do nosso batismo, Deus Pai que amou ao mundo, Deus Filho que veio salvar, Deus Espírito Santo que opera a fé e transforma pecadores mortos em filhos do Deus vivo. Ele nos fala nesse texto. O texto é Evangelho, boas novas. Nós vivemos num mundo que está sofrendo
as consequências da nossa rebeldia em Adão. Nós vivemos num mundo e nós vivemos vidas onde nós sofremos consequências dos pecados dos outros seres humanos que estão ao nosso redor, parentes, vizinhos, pessoas no trabalho, na escola, na vizinhança. Nós vivemos num mundo onde também nós sofremos as próprias consequências dos nossos pecados e os ataques da nossa velha natureza, do nosso velho homem. E em meio de tudo isso, em meio de toda a aflição e sofrimento e tristeza e as dores causadas pelo pecado, Deus fala palavras de graça, de consolo, de restauração e de esperança. Eu resumo a mensagem do nosso texto da seguinte forma: em amor, Deus deu seu único filho como a única esperança para um mundo de morte e ruína. Em amor, Deus deu seu único filho como a única esperança para um mundo de morte e ruína. E vamos ver nesse texto 3 aspectos: ruína, e depois redenção e, finalmente, restauração. Ruína, redenção, restauração. Vamos começar com as notícias más, para que possamos depois chegar nas notícias boas. Hein? Ruína. O texto é bem conhecido. Muitas pessoas podem citar de cabeça essas palavras. Mas muitas vezes nós nos esquecemos da importância da primeira palavra. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. E quando nós entendemos que não tem nenhuma palavra que está nas Sagradas Escrituras de uma forma aleatória, mas que o Espírito Santo cuidadosamente inspirou cada palavra, devemos então prestar bem atenção e nós devemos nos perguntar por que este porquê está aqui em nosso texto. Por que esse porquê? E nós sabemos que esse porquê deve estar, então, ligando o nosso texto com aquilo que vem antes. Nosso texto é uma explicação. Jesus fala alguma coisa e depois ele explica. Porque Deus amou ao mundo. Então, o que ele está explicando? Qual é o que vem antes? Qual é o contexto? Bom, nós conhecemos bem o João capítulo 3. No início do capítulo, Nicodemos, ele vem, o grande fariseu, ele vem para falar com Jesus. E nesta conversa entre Jesus e Nicodemos, nós temos dois mundos, duas cosmovisões, duas perspectivas totalmente contrárias e opostas. Nicodemos vem nas trevas para falar com aquele que é a luz do mundo. E Nicodemos está fitado nas coisas aqui embaixo, enquanto Jesus chama ele para levantar seus olhos e ver as coisas que vêm de cima. Nicodemos procura sua esperança no homem, na carne. E Jesus diz: Nicodemos, esquece tudo isto. Você tem que procurar sua esperança em Deus e nas coisas espirituais. Nós temos uma oposição entre Nicodemos e as coisas terrestres de um lado e Jesus e as coisas celestes. Temos a oposição entre a morte e a vida, entre aquilo que está aqui embaixo e aquilo que está lá em cima. E tudo isto podemos ver especialmente quando Jesus chama ou explica a Nicodemos a necessidade de ele nascer de novo. E estas palavras, importa que você nasça de novo, podemos também traduzir, é necessário que você nasça do alto.
Então, para Nicodemos, a solução para nossos problemas, a solução para o problema do pecado e de todas as consequências do pecado, a solução está aqui embaixo, no homem, no seu esforço, na sua iniciativa, nos seus méritos. Ele representa o ápice da tentativa do homem para resolver o problema do pecado. E é uma falha. É uma coisa que falha de uma forma espetacular, que não dá em nada. E Jesus, então, lembra a Nicodemos, nos versos anteriores do nosso texto, no verso 14, ele lembra a Nicodemos uma narrativa do Antigo Testamento que ele deve conhecer muito bem. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus está se referindo àquela época quando o povo de Deus estava andando pelo deserto, eles ficavam murmurando, como sempre, eles ficavam até desprezando as boas dádivas e graciosas de Deus, porque eles disseram, o maná, o pão que vem do céu, nós não aguentamos mais, nós não queremos mais, nós queremos a comida de Egito, nós queremos voltar para o Egito. Então, eles desprezaram as boas dádivas de Deus, eles desprezavam a graça de Deus e a redenção e a salvação de Deus. Eles desprezavam a vontade de Deus. E a consequência? Bom, até as crianças sabem, né? O salário do pecado é a morte. Desobediência dói. Isso é o que Deus já ensinou desde o início. Adão e Eva, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. É impossível se rebelar contra o santo e a sua santa vontade e a sua santa lei e sobreviver. Então, o que acontece é que Deus manda um sinal do seu juízo, seu justo juízo, serpentes abrasadoras começam a morder e matar o povo. E nesta situação, não tem saída nenhuma, não tem solução nenhuma aqui embaixo, não tem nenhuma iniciativa, nenhum plano, nenhuma reação do homem que possa salvar o povo de Deus nesse momento. Só tem uma esperança, levantar os olhos e fitar aquela serpente de bronze que Deus mandou Moisés confeccionar, e tão somente levantando os olhos e olhando para cima, com o olhar da fé, aí tem vida e tem cura. E Jesus menciona esta narrativa, este evento no Antigo Testamento, para dizer a Nicodemos que, da mesma forma que foi necessário para a salvação do povo lá no deserto, levantar a serpente naquele haste, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então, Jesus está proclamando aqui que, como no deserto o povo precisava de salvação, agora ele veio para que todo aquele que crê, pessoas de toda tribo, de todo povo, de toda língua, o mundo inteiro, que está sofrendo debaixo das consequências dos seus próprios pecados, da sua própria rebeldia contra Deus, que está apanhando o justo juízo de Deus, que está vivendo numa terra maldita por causa do nosso pecado, e que procura, de uma forma desesperada, soluções de todo tipo. Jesus proclama a nós e a Nicodemos que só tem uma saída, só tem uma esperança. Isto é, que o pecador levante os olhos para fitar Jesus levantado na cruz.
morto, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus apresenta uma solução, uma esperança, boas novas para o mundo de pecado e de morte, de ruína. E veja qual é esta solução. Ele explica agora, o Filho do Homem deve ser levantado. Por quê? Porque Deus amou ao mundo. Jesus tem que ser crucificado por quê? Porque Deus amou ao mundo. E preste atenção que, como a palavra de Deus começa com Deus, assim também o resumo do Evangelho começa com Deus. No princípio criou Deus. Assim começa a Bíblia. E nosso texto, Deus amou. Ele é primeiro. Ele toma iniciativa. Ele é soberano. É sempre Deus. Ele é o início e o fim. O alfa e o ômega. Nossa única esperança. Como o povo de Deus no deserto não tinha como esperar na iniciativa do homem para resolver seu problema, assim o pecador não pode confiar em qualquer solução humana para resolver o problema do seu pecado. É Deus que deve proporcionar uma solução. E é Deus que proporciona. O Filho do Homem deve ser levantado porque Deus amou ao mundo. Deus amou. É difícil para nós entender o que significa isto. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas nós estamos atolados num mundo de perversidade, um mundo que tem pervertido o significado da palavra amor. Basta andar pela cidade e ver os motéis com variações da palavra amor nos seus nomes. Basta assistir a televisão e os filmes de Hollywood e Netflix que vendem uma ideia de amor que é mais cobiça sexual, que é mais um sentimento emocional passageiro e egoísta. E o chamado amor que o mundo fala e que nós lemos e vemos nos filmes não tem nada a ver com aquilo que é verdadeiro amor. Verdadeiro amor bíblico, o amor que Deus revela, é um compromisso inabalável e fiel, que nunca abre mão. Deus sempre está com aqueles que Ele ama. Ele nunca deixará, nunca, jamais abandonará. Ele é tardio para se irar. Ele não corta todo o contato quando, de repente, os objetos do seu amor façam alguma coisa que é irritante ou inconveniente para ele. Mas ele ama, ele é paciente no seu amor, bondoso no seu amor. Podemos ver isso logo depois da queda. Adão se rebelou contra Deus. Adão trouxe um estrago terrível sobre a criação e sobre toda a sua posteridade, sua descendência. E era para se esperar que a reação do Criador, que tinha criado tudo bom, seria uma reação de irritação. Se você passou muito tempo cuidadosamente fazendo uma obra-prima, uma tela lindíssima, uma obra de mestre mesmo, e logo depois que você terminou, alguém chega com um balde de tinta e sujeira e joga na sua obra de arte, sua primeira reação não vai ser uma reação de amor, vai ser de ira. Mas qual é a reação de Deus? Ele vem na viração do dia, no jardim,
E as primeiras palavras que saem da sua boca são palavras de graça. Palavras de buscar o pecador. Adão, onde estás? Chamando o pecador de volta para a comunhão com ele. Isto é amor. Um compromisso inabalável e fiel. Isso é o Evangelho. O Filho de Deus, o Filho do homem, tinha que ser levantado na cruz. Por quê? Porque Deus amou ao mundo. Ele não abriu mão da sua criação, não abriu mão da raça humana. Mas ele quer salvar. Agora preste atenção no tempo do verbo. Deus amou. Muitas pessoas lembram esse texto da seguinte forma: Deus ama o mundo, Deus ama todo mundo. Deus ama o mundo, ele mandou o seu filho porque ele ama o mundo, ele ama você e ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas o texto não diz isso. O texto diz que Deus amou ao mundo. E quando nós lembramos de Romanos capítulo 8, por exemplo, nós reconhecemos que isso é a linguagem dos decretos eternos de Deus. Em Romanos 8, verso 30, diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quando a Bíblia fala sobre os decretos eternos, usa o tempo do perfeito, até falando sobre a nossa glorificação, como se já tivesse acontecido, porque é certo e seguro em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus já estamos sentados nos lugares celestiais. Porque é decreto eterno de Deus. E nós vemos isso de uma forma mais clara ainda quando nós vamos para Efésios, capítulo 1. Em Efésios 1, o apóstolo, pelo Espírito Santo, ele levanta o véu entre o tempo e a eternidade, e nós podemos ver um pouco dos decretos eternos de Deus na eternidade. E preste atenção a partir do verso 3 de Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Deus amou o mundo antes da fundação do mundo. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, nosso texto não está dizendo que Deus, de uma forma aleatória, ele ama todo pecador, ele ama todo mundo. Aqui nós temos uma referência aos decretos eternos de Deus, que antes da fundação do mundo, nem a queda fugiu da sua soberania, dos seus decretos, e também a sua resposta à queda também foi já definido, uma resposta de graça e de amor no amado, no Senhor Jesus Cristo, que ele e o Filho já concordaram desde a eternidade que o Pai enviaria e o Filho iria aceitar ser enviado para morrer na cruz por pecadores. Deus amou o mundo. Por isso, o Filho do Homem será levantado. Agora, o que significa este mundo que Deus amou? Deus amou ao mundo. A palavra em grego é cosmos. Nós temos a palavra em português também, cosmos. E tem um campo semântico grande, amplo. É usado de várias formas na língua grega daquela época.
se refere, em primeiro lugar, a toda a criação, todo o universo criado. Mas, especialmente, é usada para se referir ao mundo dos homens, à humanidade, que a Bíblia diz, no Salmo 8, é a coroa da criação. Então, compreende tudo isto dentro dessa palavra. Deus fez este universo como Calvino diz, como um teatro da sua glória. Ele construiu este universo como um lugar onde nós pudéssemos viver e morar para a glória do Criador. Ele criou o universo como um grande santuário, ou templo, onde Deus e o homem poderiam viver juntos em comunhão e santidade. E ele declarou repetidamente que sua criação era boa, boa, boa e muito boa. Então, este cosmos inclui as galáxias, as estrelas. Se eu me lembro bem, só em nossa galáxia tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. E no universo que nós podemos, que os cientistas podem ver e enxergar, eles calculam que tem mais de 2 trilhões de galáxias. Uma coisa para tirar o fôlego. Salmo 19, a criação declara a glória do Criador. Temos as montanhas, temos os oceanos, temos os ecossistemas diferentes, temos, só olhando o nosso próprio corpo, a complexidade impressionante só do corpo humano, todos os sistemas que funcionam de uma forma impressionante. Temos aqueles pequenos universos dentro das moléculas e dentro dos átomos do nosso corpo. Todo átomo em seu corpo chegou a existir naquele dia, o primeiro dia da criação, quando, por meio do Filho, Deus falou e, por sua palavra, criou os céus e a terra. Todo átomo que está em seu corpo, todo átomo que está nesta sala, chegou a começar a existir naquele dia. Com este ato de criação, Deus criou uma obra-prima, obra de um mestre, uma coisa lindíssima para a sua glória. E nós chegamos em nossa rebeldia, nosso egoísmo, nossa arrogância, e jogamos um balde de tinta e coisas estragadas e sujas nesta obra-prima de Deus. Nós trouxemos a maldição de Deus sobre esta terra. E Deus poderia ter reagido da seguinte forma, ele poderia ter jogado no lixo e começado de novo. Mas ele não fez. Porque já desde a eternidade, Deus amou ao mundo, Deus amou a sua igreja, escolhido no amado, escolhido em Cristo. E Deus não aceita o estrago que o pecado tem feito nesta terra, nem no seu povo. Então Deus já resolveu fazer alguma coisa. Antes da fundação do mundo, ele resolveu enviar o seu filho para ser levantado na cruz. E o nosso texto diz isso. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Devemos prestar bem atenção àquilo que nosso texto diz. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto, nosso texto e a Bíblia nunca diz que Jesus morreu para que todo mundo fosse salvo. Não importa a sua reação. Não importa o estado do seu coração.
A Bíblia também nunca diz, nem em nosso texto, nem em nenhum outro lugar, que Jesus morreu para salvar todo mundo que tem o seu nome no rol dos membros da igreja. O texto não diz isso. Que ele deu o seu Filho unigênito para que todo membro da igreja não pereça. Não diz isso. A Bíblia, repetidamente, chama o pecador ao arrependimento e fé. Nossa confiança não deve ser no nosso nascimento, nossa etnia, nossa membresia, nossa teologia, nossa denominação, nossas obras, nossa reputação, mas nossa esperança só pode ser achada em Cristo, pela fé. Então, o envio do Filho, a soberania de Deus, sempre vem junto com a exigência da parte de Deus que haja uma reação, uma responsabilidade humana para se arrepender e crer. Agora, esse chamado para fé e arrependimento, ele não manda apenas para seus eleitos. O texto aqui fala sobre a livre oferta do Evangelho. O texto não diz, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo eleito venha a não perecer, mas tenha a vida eterna. Isso é verdade. Mas quem é eleito, quem não é eleito, é com Deus. O Evangelho coloca diante de nós a responsabilidade de pregar e de exigir arrependimento e fé de todo pecador. Nós não sabemos quem são os eleitos e quem não são os eleitos. Não tem uma marca especial por trás da orelha que nós podemos olhar, você é um eleito, então eu vou pregar o Evangelho para você. Não. A pregação do Evangelho, a pregação de Cristo deve ser para todo ser humano. E a todo pecador podemos declarar, arrependa-se, crê no Senhor Jesus Cristo, porque para aquele que crê, não tem perdição, mas tem a vida eterna. É para todos aqueles que creem. Nunca vai chegar o momento que um pecador chega na igreja e diz, eu quero me arrepender, quero crer. E a igreja simplesmente vai responder, rapaz, você acabou de entrar o último eleito e você não pode mais ser salvo. Quem decide isso é Deus, no dia final. Mas a igreja sempre tem mais graça para pregar, mais graça para declarar. E como é, então, ser uma pessoa que crê no Filho unigênito? O que significa não perecer? Jesus mencionou o povo de Deus no deserto, sofrendo as consequências da sua rebeldia, as serpentes abrasadoras, representando o juízo justo, a justa ira de Deus sobre os pecados deles. E neste mundo no qual o Filho do Homem foi levantado na cruz para salvar todo pecador que crê nele, quais são as serpentes abrasadoras? De que ele está nos salvando? Bom, nós não temos serpentes literais andando pela sala e pelo mundo e pelas nossas vidas, mas nós temos as serpentes abrasadoras do pecado e das consequências do pecado. Nós temos isso em vários níveis. O mundo sofre, em primeiro lugar, da maldição que nossa rebeldia trouxe sobre a terra. E esta maldição faz com que nós fazemos nosso trabalho no suor do nosso rosto, que as coisas não dão certo, que tem dores no parto, que tem problemas e relacionamentos sendo quebrados. Nós temos doenças, nós temos acidentes, nós temos catástrofes chamadas naturais, que não são naturais, são contra a natureza. E nós temos a própria morte. Todas são consequências da nossa rebeldia e nossa vontade de
negar e nos rebelar contra a lei e a vontade de Deus. E como consequência, Deus, em sua justa ira, Ele manda estas serpentes abrasadoras, esse juízo sobre a terra. Ele também, como nós lemos em Romanos 1, Ele entrega o pecador aos seus pecados e às consequências dos seus pecados. Em um outro nível, nós também sofremos por causa dos pecados de outras pessoas. Nós temos a opressão, a perseguição, o bullying, os maus tratos. Nós temos a fofoca, pessoas destruindo reputações de outros, que hoje em dia, com alguns tweets na internet, alguém pode perder seu emprego e sua reputação e sua vida. Nós temos abuso de todo tipo, corrupção. Em terceiro lugar, nós também sofremos neste mundo com as serpentes abrasadoras das nossas próprias paixões e pecados e tentações, a ira, a mágoa, o egoísmo, a malícia, a mentira, cobiça, impureza, infidelidade, inveja, ódio, avareza. E quando Paulo faz uma lista desse tipo de pecado, ele diz de uma forma solene: eu vos advirto que aqueles que vivem assim não herdarão o reino de Deus. Todas essas coisas terríveis, pecados e as consequências do pecado, são como serpentes abrasadoras, lembrando ao pecador que desobediência dói, que o salário do pecado é a morte, que se rebelar contra a pura e santa e perfeita vontade de Deus traz miséria e dor e morte, finalmente. E neste mundo, todas essas coisas são apenas as primícias de uma eternidade de juízo e de sofrimento. Neste mundo, o pecador ainda tem uma mistura destas coisas e, ao mesmo tempo, ele ainda aproveita da bondade de Deus que manda o sol se levantar sobre o justo e injusto, que demanda chuva sobre o justo e ímpio. Mas o dia está chegando, quando o pecador impenitente não vai provar nenhum sinal da bondade do Criador. Só vai conhecer Deus em sua justa e infinita e terrível ira e juízo. Isso é a perdição. Ser banido do reino de Deus, ser banido da presença graciosa e amável de Deus, banido da vida, banido da luz, nas trevas exteriores, onde só tem pecado e as consequências do pecado, para todo sempre. Uma coisa terrível. E o Evangelho declara ao pecador que para que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele não vai perecer assim. O Evangelho chama, como Deus faz em Isaías 45, olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Mas para o pecador crer, para o pecador fugir da cidade da destruição, como o peregrino fez, ele precisa enxergar a sua necessidade. Por isso, a igreja que começa com a evangelização e missões, dizendo, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, é uma igreja que não vai ter muito sucesso, biblicamente falando. Se eu vou para o shopping com o Dr. Manuel
E eu vou abordando as pessoas dizendo, eu tenho um remédio aqui para curar teu câncer, tome logo. Qual vai ser a reação das pessoas? Que câncer, que nada, cai fora, você é louco. Eu não preciso de remédio para câncer, não tenho câncer. Eles vão ficar ofendidos. E não é assim que o ímpio reage quando nós falamos sobre Jesus e sobre a salvação. A primeira reação é que, não, eu sou uma pessoa boa. Nunca assaltei um banco. Eu sei que eu não sou perfeito, mas ninguém é perfeito. Mas eu não preciso de ser salvo, eu não estou perdido. Então, a primeira coisa que devemos fazer na evangelização é pregar as notícias ruins. É como o Catecismo de Heidelberg resume lá no início do Catecismo. Diz que para vivermos e morrermos no único conforto que nós temos, que nós pertencemos a Cristo, corpo e alma, na vida e na morte, para viver neste consolo, eu preciso primeiro entender meus pecados e minha miséria. E só entendendo o pecado e miséria que eu vou entender como eu preciso de um Salvador. Então, a pregação de uma igreja que nunca prega sobre pecado, que nunca prega sobre o juízo e a justa ira de Deus, é uma pregação que vai levar pouquíssimas pessoas para se refugiarem na cruz de Calvário e no Salvador. Você entende sua necessidade? Em todo canto em nosso redor tem a morte e as consequências do pecado, coisas estão morrendo, tudo que é em nosso redor está estragado pelo pecado e pela miséria do pecado. Os relacionamentos entre seres humanos, a própria criação, o universo ao meu redor, até meu próprio coração, minha velha natureza, tudo envenenado pelo pecado. E é necessário o pecador perceber seu perigo e seu estado de miséria e clamar, ai de mim, eu sou miserável pecador, quem vai me livrar? Só assim podemos correr para a cruz de Cristo. Só assim podemos enxergar a necessidade de parar de tentar resolver as coisas do nosso jeito, mas levantar nossos olhos e enxergar o Salvador, Jesus Cristo levantado, Jesus Cristo exaltado, como o único mediador entre o homem e Deus. E quem crê assim, não simplesmente escapa à perdição, mas recebe e tem a vida eterna. Agora, muitas vezes na igreja, quando nós pensamos na vida eterna, nós pensamos do futuro, a vida eterna. Jesus vai voltar, aí vamos ter a vida eterna. Mas a Bíblia não ensina isso, não. A Bíblia ensina que a vida eterna nós temos aqui agora, já. É verdade, nós não temos a vida eterna em toda a sua plenitude e perfeição. Mas, como o ímpio já está provando as primícias do inferno aqui na terra, nós já estamos provando as primícias do céu aqui na terra. Ok, João 17:3 diz, isso é a vida eterna, que eles te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo que tu enviaste. Isso é vida. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Não no futuro, mas aqui. Agora preste atenção. Vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Não é saber acerca de.
Tiago diz que os demônios, eles creem, mas eles tremem, porque eles são os melhores teólogos, eles entendem muito melhor do que os melhores teólogos humanos. Eles existem há milhares de anos, eles sabem muito bem que Deus é três pessoas em um ser. Eles sabem que Jesus Cristo é Deus e Ele é homem. Eles entendem toda a teologia. Mas eles, mesmo assim, estão esperando uma eternidade de sofrimento debaixo do justo juízo de Deus. Saber acerca de Jesus não salva ninguém. Saber acerca de a fé reformada não salva ninguém. Isso não é vida eterna, ter a cabeça cheia de teologia. O Catecismo de Heidelberg e outros documentos da Reforma e da Igreja ao longo dos séculos enfatizam que tem 3 níveis necessários para termos uma fé verdadeira. A fé, em primeiro lugar, tem a ver com saber. Não é um sentimento emocional, mas é um conhecimento. Tem que ter coisas que nós sabemos. Mas saber as verdades de Deus não é suficiente. Também temos que saber que são verdadeiras, que são verdades. Mas conhecer e saber que são verdades também não é suficiente. Nós temos, em terceiro lugar, que confiar nessas verdades, ao ponto de confiar toda a nossa vida nessas verdades. Deixa-me dar um exemplo. Antigamente, os bombeiros usavam um tipo de rede para pessoas que estavam num prédio muito alto, para eles pularem do prédio que estava em chamas para serem salvos. Imagine que, eu não sei, hoje em dia se eles usam mais, mas hoje, nos desenhos animados você vai ver eles usando essas redes ainda. Então imagine, estamos lá em cima de um prédio alto. Aí alguém chega e diz, o prédio está em chamas, os bombeiros estão lá embaixo com uma rede. Você tem que pular para ser salvo, para não morrer. Então, nós podemos ouvir e reconhecer, dizer, ok, eu sei disso. E ficar lá sentado fazendo nada. Isso não vai salvar você. Só tomar conhecimento não salva ninguém. Mas também você pode até dizer, bom, você falou tudo isso, eu estou tomando conhecimento, eu sei que você falou, e eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade que o prédio está em chamas, e que os bombeiros estão lá embaixo, que tem a rede me esperando, que eu devo pular para ser salvo. Eu sei disso. Eu sei que é verdade. Mas você fica sentado. E você não mexe. Aí, mesmo sabendo que é verdade, você vai morrer. Porque tem que ter um terceiro nível no seu conhecimento. Você tem que saber que é verdade e agir. Confiar. E dizer, bom, eu não posso ver por causa da fumaça. Mas ele falou que está em chamas, que os bombeiros estão lá embaixo com rede. Eu devo pular para me salvar. Eu sei que isso é verdade. Então eu vou agir, eu vou correr, eu vou dar um pulo e confiar nessa verdade. E da mesma forma, a fé verdadeira em Cristo Jesus. Tem professores na faculdade que às vezes conhecem mais do que alguns crentes sobre a Bíblia. Mas eles conhecem apenas como se fosse algum tipo de mito. Tem um bom conhecimento, mas não acreditam que é verdade. Tem outras pessoas que conhecem a palavra de Deus e até dizem, não, é verdade, mas isso não muda nada na sua vida, não transforma nada nos seus corações. Eles não agem de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Mas o verdadeiro crente conhece, sabe que é verdade e confia plenamente em Cristo Jesus toda a sua vida. Isso é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Na Bíblia, a palavra, o verbo conhecer, não é saber acerca de, mas é ter um íntimo relacionamento com. Você conhece Jesus. Você conhece Deus Pai e Deus Filho. Se você conhece, você tem um relacionamento íntimo.
Isso significa que você ouve Ele quando Ele fala. Isso significa que você abre seu coração e fala com Ele em oração. Que você tem deleite em estar presente nos cultos solenes para ouvir a voz de Deus no púlpito. Que você se deleita em passar pelas páginas das Escrituras, lendo acerca do amado da sua alma. Eu quero advertir, porque no movimento reformado, eu já tenho visto muita gente que tem cabeça cheia de teologia reformada. Mas a vida deles mostra claramente que eles não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Isso traz vergonha sobre o Evangelho. Traz vergonha sobre a Igreja de Cristo. E traz vergonha sobre o nome do Senhor Jesus. Quem crê no Filho unigênito de Deus não vai perecer, mas terá a vida eterna. Como você está tentando resolver o problema dos seus pecados? O mais reformado entre nós pode confessar que a nossa tendência é de sermos arminianos, católicos romanos. Nossa tendência é de falar sobre a graça e viver como fosse pelas obras. Quantos de nós já, por exemplo, nós cometemos algum pecado, ficamos com vergonha, dizemos agora eu tenho que ler a Bíblia mais, e eu tenho que ir para a igreja com mais frequência, e eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Como se atos de piedade pudessem, de uma certa forma, tirar a culpa do nosso pecado. Quantos de nós que lutamos contra um certo pecado predileto, não caímos neste erro, neste equívoco de pensar que um pouco mais esforço, um pouco mais regras, um pouco mais legalismo, um pouco mais isto e aquilo, e eu vou superar este pecado? Alguém está com vício em pornografia, então ele diz, então eu vou colocar mais um aplicativo para travar minha máquina e impedir que eu vou para tal site e outro site. Eu vou implementar esta regra e aquela regra, e eu vou fazer isso e fazer aquilo, e eu faço. E acabamos, por mais reformados que sejamos, nós acabamos confiando em nossas obras, em nosso esforço, em nossa iniciativa, em nossas soluções. E é verdade que nós devemos sim lutar contra o pecado, e é verdade que nós devemos tomar medidas práticas na nossa vida para evitar o pecado. Mas isso não é o ponto de partida, não. Temos que começar com o início das coisas. Temos que recorrer ao centro do poder de uma vida nova, de uma vida eterna, de uma vida renovada. Temos que recorrer à cruz. Se eu quero não perecer, se eu quero vencer o mundo e o pecado, não é por esforço, não é por lutar contra o pecado no meu próprio esforço, na minha própria força. Mas eu preciso de ter fé. É pela fé que vencemos o mundo. A nossa fé é nossa vitória sobre o mundo, sobre a carne. Porque nossa fé nos liga com Cristo. É como esta lâmpada aqui. Desligada da tomada, a lâmpada pode se esforçar para suar, para brilhar e não vai fazer nada. Mas basta colocar na tomada e brilha e enche a sala com luz. Nossas vidas precisam, pela fé, ser ligadas na tomada, ligadas com o Salvador. Nós precisamos crer nele, nós precisamos abraçar ele com a verdadeira fé, e aí o pecado não tem mais domínio sobre nós. Isso é o Evangelho. Ele vem até nós no Evangelho, domingo após domingo, ele vem até nós nos sacramentos, ele declara que todo aquele que nele crê não pereça, não vai perecer,
mas vai ter a vida eterna. E por isso, nós amamos a Cristo. Nossa carne e nosso coração podem desfalecer, mas Ele é a nossa fortaleza, a fortaleza do nosso coração e nossa herança para sempre. O amor dele é melhor do que a própria vida. A luz de Cristo enche e rompe dentro das nossas vidas escuras, nossas vidas quebradas, e restaura, e transforma. E a Bíblia diz, de glória em glória, nos refaz conforme a sua imagem. Isto é o Evangelho. Isto é a mensagem que nós devemos declarar a um mundo perdido. Cristo, Cristo e somente Cristo. Tudo vem dele, tudo criado por ele, tudo sustentado que subsiste nele, tudo para ele, tudo para a glória dele, tudo no poder dele. É só Cristo. Nós não pregamos ao mundo, só os eleitos serão salvos. Será que você é um deles? Isso é um equívoco que nós até cometemos no início do projeto. Isso não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é, você é um pecador. Você está correndo para a perdição. Mas o Evangelho diz, arrepende-se e crê, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então nós declaramos Cristo a um mundo perdido. Nós não proclamamos a teologia reformada. Nós não proclamamos e pregamos nossa denominação. Nós não pregamos e declaramos nossos costumes, por mais santos que sejam. Mas nós proclamamos e declaramos Cristo, esperança para um mundo sofrido e quebrado e atolado na rebeldia e no pecado e as suas consequências. Nas trevas deste mundo, nós proclamamos a luz que é Jesus Cristo. No mundo que perdeu o caminho, nós declaramos Jesus, a verdade e o caminho e a vida. No mundo que fica odiando uns aos outros e sendo odiado, nós proclamamos o Deus que amou o mundo ao ponto de mandar e dar o seu próprio Filho. A mensagem para este mundo do Evangelho é que Deus não abriu mão da sua criação. Ele proporcionou uma solução. Hoje é o dia da salvação. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A solução é Cristo. Nele, pela verdadeira fé, nós fazemos parte da obra cósmica de restauração. Porque, como o apóstolo diz em Hebreus, capítulo 12, o dia vai chegar, quando Deus vai mais uma vez abalar não somente a terra, mas também os céus. Ele vai sacudir o universo. E quando ele faz isso, as coisas que não estão ligadas com Cristo e as pessoas que não estão unidas com Cristo vão cair fora. As coisas abaladas serão removidas. E só vai ficar aquilo que é inabalável. E aquilo que é inabalável é aquilo que está em Cristo, que subsiste em Cristo, que está unido com Cristo. Isto é o reino inabalável que nós vamos herdar. Naquele dia, vamos ouvir a voz do trono: eis que faço novas todas as coisas. Nós vamos experimentar a plenitude e a consumação da obra daquele que veio para que nós tenhamos a vida e a vida em abundância. E todo domingo estamos uma semana mais perto disso. E todo dia estamos um dia mais perto disso. Quando não vai ter mais pecado, não vai ter mais tentação, não vai ter mais falhas e quedas no pecado.
e não vai ter mais infidelidade, traição, e maldade, e ódio, e perversidade, abuso, e corrupção, e opressão, e abusadores, e assassinatos, e assassinos, injustiça, não vai ter nada dessas coisas. Ele vai sacudir o universo, vão cair fora. E as pessoas que amam essas coisas vão cair fora também. E naquele dia, o conhecimento da glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Não tem dúvida sobre isso. Vida, vida, vida para todo sempre. É uma certeza, porque Deus amou ao mundo, porque Deus deu o seu Filho.